Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante e cheia de transformações para compartilhar com vocês. A extraordinária e complexa trajetória de Anna Marie, também conhecida como Vampira dos X-Men. Acompanhe a gente enquanto exploramos como uma jovem sulista assustada com seus próprios poderes se transformou em uma das heroínas mais intrigantes do universo Marvel. E não se esqueçam de deixar nos comentários qual personagem vocês querem ver por aqui na próxima. Comentem abaixo e ajudem a decidir o próximo herói que vamos explorar nesse canal. Mutante, vilã, heroína, amante, vítima e sobrevivente. Poucos personagens no universo Marvel carregam uma história tão complexa e cheia de reviravoltas quanto Anna Marie, mais conhecida como Vampira. Com a capacidade de absorver memórias, poderes e até mesmo a própria essência de qualquer pessoa que toca, Vampira se tornou um símbolo de força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Sua incapacidade de estabelecer contato físico com outros seres humanos a transformou em uma das personagens mais profundas e emocionalmente ricas do universo mutante. Hoje, mergulharemos na história fascinante dessa mutante que nasceu no sul dos Estados Unidos e percorreu um caminho tortuoso até se tornar uma das integrantes mais poderosas e queridas dos X-Men. Veremos como ela passou de vilã a heroína, como seus poderes foram tanto uma maldição quanto uma bênção, e como suas lutas internas refletem questões universais sobre identidade, aceitação e superação. A história da Vampira é um testemunho do que significa ser diferente em um mundo que teme o desconhecido. É uma jornada sobre encontrar família onde menos se espera e sobre aprender a amar a si mesma, mesmo quando seu próprio toque pode significar destruição. Prepare-se para conhecer uma mutante que, apesar de absorver poderes alheios, trilhou um caminho único e inconfundível nos quadrinhos e na cultura pop. Anna Marie nasceu em Caldecott County, Mississippi, em uma data que permanece incerta nos registros da Marvel. Sua infância foi marcada pelo abandono. Sua mãe desapareceu quando ela era apenas uma criança, deixando-a sozinha para enfrentar um mundo que ela mal compreendia. O destino a levou a ser adotada por Raven Darkholme, que mais tarde seria conhecida como a Metamorfa Mística, e seu parceiro Irene Adler, a vidente Sina. Este foi o primeiro grande paradoxo na vida de Vampira, ser criada por duas mutantes que atuavam contra humanos, mas que demonstravam um amor genuíno por ela. Sua trágica história realmente começou a tomar forma na adolescência, quando seus poderes mutantes se manifestaram da forma mais traumática possível. Durante seu primeiro beijo com um garoto chamado Cold, seus poderes se manifestaram de forma incontrolável. O toque de Vampira deixou Cold em coma, enquanto ela absorveu suas memórias e parte de sua personalidade, um fardo que ela carregaria para sempre em sua consciência. Este momento definidor selou o destino da jovem Anna Marie. Aterrorizada com o que havia feito e incapaz de controlar seus poderes, ela fugiu de casa, assumindo o codinome Vampira, um reflexo sombrio de como ela se enxergava, alguém que sugava a vida dos outros para sobreviver. Mística, vendo o potencial destrutivo nos poderes da filha adotiva, a recrutou para a Irmandade de Mutantes Malignos, um grupo terrorista mutante que lutava contra a humanidade. Sob a influência manipuladora de Mística, Vampira foi condicionada a odiar humanos, e mais especificamente, os X-Men, que eram vistos como traidores da causa mutante. Em uma missão crucial, Vampira foi enviada para atacar Carol Danvers, a então Mestre Marvel. Foi neste confronto que ocorreu um dos momentos mais significativos da história da personagem. Ao absorver os poderes de Carol, algo deu errado, e a transferência tornou-se permanente. Vampira inadvertidamente absorveu não apenas seus poderes de super-força, voo e resistência, mas também suas memórias e personalidade de forma permanente. Esta absorção teve consequências devastadoras para ambas. Carol Danvers foi deixada em um estado quase catatônico, enquanto Vampira começou a sofrer com duas personalidades lutando dentro de sua mente. A culpa pelo que havia feito, somada à confusão mental causada pela presença de outra consciência dentro dela, começou a quebrar sua lealdade à Irmandade. O ponto de virada veio quando Vampira, sobrecarregada pela culpa e buscando desesperadamente controle sobre seus poderes, procurou ajuda no único lugar que ela havia sido ensinada a odiar, a Escola Xavier para Jovens Superdotados. Em uma cena memorável na edição Uncanny X-Men #171, 1983, Vampira apareceu na mansão dos X-Men durante uma tempestade, implorando por ajuda ao Professor Xavier. Este momento marcou o início de sua redenção. Xavier, sempre comprometido com sua visão de coexistência pacífica, aceitou Vampira entre os X-Men, apesar da desconfiança inicial da equipe. Foi o primeiro passo em uma longa jornada de autoaceitação e redenção que transformaria a jovem sulista assustada em uma das heroínas mais complexas e admiradas do universo Marvel.
A trajetória de Vampira nos quadrinhos é marcada por arcos de história emocionalmente intensos que exploraram tanto seu desenvolvimento pessoal quanto seu papel crucial nos grandes eventos do universo Marvel. Vamos explorar os momentos mais definidores de sua jornada. O primeiro grande arco após sua entrada nos X-Men foi sua luta constante pela aceitação dentro da equipe. Em Uncanny X-Men dos anos 80, vimos Vampira tentando provar seu valor e lealdade a colegas que desconfiavam dela, especialmente Ciclope, que mantinha reservas sobre a ex-vilã. Esta fase estabeleceu um dos temas centrais da personagem, a busca por redenção. Cada missão bem-sucedida aproximava Vampira não apenas de seus companheiros, mas também de sua própria aceitação como heroína. Um dos momentos mais tocantes desta fase ocorreu quando Vampira salvou a vida de Tempestade durante uma missão, estabelecendo uma profunda amizade que perduraria por décadas. Foi Tempestade quem primeiro estendeu a mão à Vampira, vendo além de seu passado e reconhecendo seu verdadeiro potencial como X-Men. Paralelamente, a presença da personalidade de Carol Danvers em sua mente continuava a atormentá-la. O arco Siege Perilous trouxe este conflito interno ao primeiro plano quando Vampira atravessou o portal místico que concede renascimento àqueles que o cruzam. Temporariamente separada da influência de Mestre Marvel, Vampira experimentou uma liberdade que há muito não conhecia, apenas para ter que enfrentar novamente a dualidade de sua existência quando as personalidades se reuniram. A década de 90 trouxe um dos relacionamentos mais emblemáticos dos quadrinhos, o romance entre Vampira e Gambit. Desde seu primeiro encontro, a química entre o charmoso ladrão Kajun e a intocável sulista criou uma das histórias de amor mais tensas e emocionantes da Marvel. Sua relação foi definida pela impossibilidade do toque físico, criando uma dinâmica única onde o amor tinha que transcender o contato. O minissérie Rogue e Gambit explorou profundamente esta relação, mostrando como dois indivíduos profundamente marcados por seus passados encontraram conforto um no outro. A virada do milênio trouxe a Vampira um dos seus arcos mais transformadores. Em X-Treme X-Men, durante uma missão na Austrália, ela foi confrontada por uma profetisa alienígena chamada Sage, que ajudou Vampira a ganhar controle temporário sobre seus poderes. Este desenvolvimento permitiu que ela tocasse outros seres pela primeira vez desde a manifestação de suas habilidades. A alegria de experimentar contato físico sem consequências, mesmo que brevemente, humanizou ainda mais a personagem aos olhos dos leitores. O evento Messiah Complex posicionou Vampira em um papel central na luta pela sobrevivência mutante. Após o Dia M, quando o Feiticeiro Escarlate reduziu a população mutante global a apenas algumas centenas, Vampira se viu protegendo Hope Summers, a primeira mutante nascida após o evento, vislumbrada como a possível salvadora da raça mutante. A relação maternal que desenvolveu com Hope refletiu o crescimento da personagem, que passou de uma jovem assustada a uma mentora disposta a sacrificar tudo pelos mais vulneráveis. Um dos momentos mais controversos e impactantes na história da Vampira ocorreu durante o arco Necrosha, quando ela absorveu acidentalmente todos os 15 bilhões de consciências da raça alienígena Hecaton. O trauma psíquico resultante quase a destruiu, destacando os limites e o verdadeiro custo de seus poderes. Este arco explorou as profundezas da resistência psicológica de Vampira, mostrando como mesmo os mais poderosos podem ser levados ao limite. Em Avengers vs X-Men, vimos Vampira equilibrando suas lealdades quando os dois maiores grupos de heróis da Marvel entraram em conflito. Sua decisão de permanecer ao lado dos X-Men, mesmo quando isso significava se opor a antigos aliados, demonstrou sua dedicação inabalável à causa mutante, cimentando sua posição como uma das pilares morais da equipe. Mais recentemente, na Era de Krakoa, Vampira finalmente encontrou um lar e identidade consistentes na nação mutante fundada por Xavier e Magneto. O desenvolvimento de tecnologia que permite ressuscitar mutantes mortos através do processo The5 trouxe novas dimensões à vida de Vampira, incluindo a possibilidade de um relacionamento físico com Gambit sem as restrições impostas por seus poderes. Cada um desses arcos narrativos contribuiu para transformar Vampira de uma vilã unidimensional em uma das heroínas mais nuançadas e emocionalmente profundas do universo Marvel, cuja jornada continua a ressoar com leitores que entendem o que significa lutar contra seus próprios demônios. O conjunto de poderes da Vampira é tão complexo quanto sua própria personalidade, tornando-a uma das mutantes mais versáteis e potencialmente mais perigosas do universo Marvel. Sua habilidade principal, e aquela que definiu sua existência, é a capacidade de absorver temporariamente memórias, habilidades, características físicas e, no caso de seres superpoderosos, os próprios poderes através do contato com a pele. O que torna este poder único é sua natureza involuntária. Diferentemente de muitos mutantes que lutam para manifestar suas habilidades, Vampira não consegue desativá-las. Cada toque representa um risco, um contato prolongado pode deixar a vítima em coma ou até mesmo causar morte.
Esta incapacidade de controle transformou um poder potencialmente extraordinário em uma prisão invisível, isolando-a do contato humano básico que todos tomamos como garantido. A duração e intensidade da absorção dependem do tempo de contato. Um toque breve transfere memórias fragmentadas e habilidades por minutos ou horas, enquanto contatos prolongados podem resultar em absorções que duram dias ou semanas. Foi este aspecto de seu poder que levou ao incidente com Carol Danvers, quando um contato excepcionalmente longo resultou na transferência permanente não apenas dos poderes de Mestre Marvel, mas também de partes significativas de sua personalidade e memórias. Graças a esta absorção permanente, Vampira ganhou um segundo conjunto de poderes que a acompanhou por grande parte de sua carreira: super força, podendo levantar aproximadamente 50 toneladas, invulnerabilidade significativa a danos físicos e a capacidade de voar a velocidades supersônicas. Estes poderes emprestados de Carol Danvers transformaram Vampira de uma mutante com habilidades puramente táticas em uma poderosa de combate, capaz de enfrentar alguns dos seres mais poderosos do universo Marvel. Ao longo dos anos, os escritores exploraram várias nuances de seus poderes. Em alguns arcos, Vampira demonstrou a capacidade de acessar seletivamente memórias e habilidades que havia absorvido no passado, criando um banco de dados mental de poderes. Em outros momentos, vimos que absorver múltiplas pessoas simultaneamente ou seres particularmente poderosos poderia sobrecarregar sua mente, causando confusão mental, personalidades fragmentadas ou até colapsos. Em termos de limitações, Vampira não pode absorver seres completamente artificiais, como robôs, embora seres com consciência artificial como Visão possam ser afetados. Seres com pele extremamente densa ou proteções energéticas também podem apresentar resistência parcial aos seus poderes. Um aspecto fascinante de suas habilidades é como elas afetam sua psicologia. Absorver memórias e traços de personalidade de outras pessoas criou questões profundas sobre identidade, o que é genuinamente Anna-Marie e o que foi absorvido de outros. Esta questão existencial perseguiu Vampira por toda sua carreira, tornando sua busca por autoconhecimento ainda mais complexa do que para a maioria dos heróis. Em diferentes momentos de sua história nos quadrinhos, Vampira conseguiu ganhar variados níveis de controle sobre seus poderes, seja através de dispositivos tecnológicos, intervenção psíquica ou desenvolvimento pessoal. Estes períodos de controle sempre serviram como poderosos momentos de crescimento para o personagem, permitindo que ela experimentasse conexões humanas básicas que lhe foram negadas por tanto tempo. Ao longo de sua complexa jornada, Vampira estabeleceu algumas das relações mais profundas e complicadas do universo Marvel, reflexo direto de sua trajetória única entre vilania e heroísmo. Seu relacionamento mais definidor talvez seja com Remy LeBeau, o Gambit. O amor entre a intocável sulista e o carismático Kajun se transformou em uma das histórias de romance mais emblemáticas dos quadrinhos. A impossibilidade do toque físico entre eles criou uma dinâmica única, onde o amor precisava se manifestar além do contato corporal. Após anos de tensão romântica, tentativas fracassadas de relacionamento e separações dolorosas, os dois finalmente conseguiram se casar na série X-Men Gold, concretizando uma história de amor que os fãs acompanharam por décadas. Outra relação fundamental na vida de Vampira é com sua mãe adotiva, Mística. Esta relação é marcada por camadas de amor, manipulação, traição e reconciliação. Apesar de ter usado Vampira como arma em seus planos, Mística demonstrou genuíno afeto maternal em diversos momentos críticos. A complexidade desta relação espelha a própria natureza ambígua de ambos os personagens, que frequentemente transitam entre heroísmo e vilania conforme suas próprias moral e necessidades. Entre os X-Men, Vampira formou uma amizade particularmente profunda com Ororo Munroe, a Tempestade. Foi Tempestade quem primeiro ofereceu a mão à ex-vilã quando muitos ainda desconfiavam dela. Esta amizade se fortaleceu através de inúmeras batalhas e crises pessoais, com Tempestade frequentemente servindo como uma âncora emocional para Vampira nos momentos de maior turbulência. Sua relação com o Professor Xavier também merece destaque. Ao aceitar Vampira entre os X-Men quando ela mais precisava, Xavier demonstrou a essência de sua filosofia de segunda chance e redenção. Ao longo dos anos, ele tentou repetidamente ajudá-la a controlar seus poderes através de intervenção psíquica, embora com sucesso limitado. A confiança que Xavier depositou nela foi fundamental para sua transformação de vilã insegura a uma das líderes mais respeitadas dos X-Men. No campo dos antagonistas, além de sua complexa relação com Mística, Vampira desenvolveu uma rivalidade particularmente intensa com Carol Danvers. Após o incidente que transferiu permanentemente os poderes e parte da personalidade de Carol para Vampira, a relação entre as duas oscilou entre hostilidade aberta e tentativas tensas de reconciliação. Esta dinâmica explorou temas de culpa, perdão e redenção,
com ambas eventualmente encontrando uma forma de coexistência respeitosa, se não amigável. Outro antagonista significativo foi Joseph, um clone rejuvenescido de Magneto que brevemente se envolveu romanticamente com Vampira. Este relacionamento explorou tanto sua vulnerabilidade emocional quanto sua atração por figuras poderosas e moralmente ambíguas, refletindo sua própria jornada na linha tênue entre bem e mal. Cabe mencionar também seu relacionamento antagônico com Fanático, Graydon Creed, o filho humano de Mística e Dentes de Sabre que se tornou um ferrenho ativista antimutante. Esta relação perversa de irmãos representou o conflito entre aceitação e ódio que define tantas das narrativas mutantes. Estas relações, tanto positivas quanto negativas, moldaram Vampira como personagem, cada uma delas contribuindo para sua evolução de vilã manipulada a heroína completa, capaz de formar conexões profundas mesmo quando o contato físico lhe era negado. A jornada de Anna-Marie, nossa vampira, é talvez uma das mais profundamente humanas na vasta galeria de personagens da Marvel. De uma adolescente assustada que não podia tocar em ninguém, a uma das mais poderosas e respeitadas heroínas do universo mutante, sua evolução reflete nossa própria luta por autoconhecimento, aceitação e conexão. O legado da vampira transcende os quadrinhos, ressoando com qualquer pessoa que já se sentiu isolada, diferente ou incapaz de se conectar com os outros. Sua maldição, a impossibilidade do toque, serviu como metáfora poderosa para os muros invisíveis que todos nós construímos ao nosso redor, seja por medo, trauma ou insegurança. E sua eventual capacidade de formar conexões profundas, mesmo sem contato físico, nos lembra que a verdadeira intimidade vai muito além do toque. Olhando para o futuro, o horizonte da vampira está repleto de possibilidades intrigantes. Com a nova era de Krakoa estabelecendo novas regras para a sociedade mutante, podemos especular sobre desenvolvimentos revolucionários para nosso personagem. Uma teoria particularmente fascinante envolve a tecnologia de ressurreição de Krakoa. Se a consciência mutante pode ser armazenada e transferida para corpos clonados, isso poderia potencialmente oferecer uma solução permanente para o dilema de absorção da vampira? Imaginem um cenário onde ela pudesse finalmente experimentar o toque sem consequências, não através de controle, mas através da garantia de que qualquer dano causado poderia ser revertido. Outra possibilidade intrigante envolve a natureza fragmentada de sua psique. Após anos absorvendo personalidades e memórias de inúmeros indivíduos, quem é realmente Anna-Marie? Em um arco futuro, poderíamos ver Vampira embarcando em uma jornada psíquica dentro de sua própria mente, confrontando e finalmente integrando todos os fragmentos de consciência que absorveu ao longo dos anos, emergindo como uma versão mais completa e integrada de si mesma. E não podemos ignorar o potencial inexplorado de seu poder. E se a capacidade de Vampira de absorver habilidades pudesse evoluir para algo ainda mais extraordinário? Talvez ela possa desenvolver a capacidade não apenas de tomar poderes, mas de concedê-los temporariamente a outros, transformando-se de vampira em uma verdadeira doadora de dons. Independentemente do caminho que os escritores escolham para ela, a essência da vampira permanecerá, uma sobrevivente resiliente que transforma vulnerabilidade em força, isolamento em conexão e maldição em domingo. Sua história nos lembra que nossos maiores desafios frequentemente se tornam nossas maiores forças, e que mesmo os poderes que parecem nos amaldiçoar podem, em última análise, nos definir como heróis de nossas próprias histórias. Talvez seja por isso que, décadas após sua criação, continuamos fascinados por esta mutante do Mississippi cuja superforça menos visível sempre foi sua incrível capacidade de persistir, adaptar-se e, acima de tudo, amar, mesmo quando cada toque carrega o peso do impossível.